Mesa 5. Salve, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Queimando o Filme. Sou o Evaldo Pedroso e hoje eu tô aqui em substituição do maravilhoso e inigualável Fred Bola. Estamos aqui para quê, gente? Para falar de um filme fantástico, único e irresistível. Vamos falar de Ted Bundy, a irresistível face do mal. E estamos onde, gente? Na nossa segunda casa, nos estúdios da Prodígio, com o único e inigualável e maravilhoso Sr. Will Fernandes. Olá, senhor Evaldo. Queridos, então vamos falar de um filme sobre um serial killer, o famoso serial killer da década de 70. Sangue, tripas, cabeça rolando. Será? Talvez. Podem manter as crianças no sofá, pois eu vou passar para vocês agora o que acontece nesse filme, dar a nossa opinião, nossa nota e um pouquinho de spoiler, pois é necessário, né? E o que achamos desse filme, já que aqui é o quê, gente? Queimando o filme. Então preparem-se para o enredo. O que é o enredo do filme, gente? Ted Bundy, ou Theodore Cromwell, ele é um assassino da década de 70, famoso nos Estados Unidos pela morte aproximadamente de 30 mulheres. Mais ou menos 30 mulheres, é o que é confirmado. O filme vai passar não sobre a ótica dos assassinatos. O filme não vai passar sobre a ótica de quem morreu, mas vai tentar mostrar o lado teoricamente humano do Ted Bundy, e a sua relação com a Liz, que é a sua esposa. Então o filme busca, na pessoa do Ted, interpretado maravilhosamente por Zac Efron, sobre um ponto de vista do quê? De como que o Ted vivia o seu dia a dia ao lado dos assassinatos que ele cometia. Esse é o enredo do filme, mostrar o dia a dia desde que ele conheceu a Liz, a sua esposa, a pessoa a qual ele amou e ela o amou, a relação doentia que se gerou entre os dois, entre a Liz e o Ted, e como que ele conseguia manter em segredo dela e da sociedade os assassinatos horrorosos, horrorendos, tudo que você puder imaginar, monstruosos que ele cometia. E como que foi a perseguição da polícia em cima do Ted. O enredo é basicamente esse. Da metade pro começo do filme vai mostrando a relação dele com a Liz e esse sistema de fuga que ele tem da polícia. Da metade pro final do filme do enredo, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o julgamento do Ted Bundy pelos assassinatos que ele cometeu na Flórida. Dentro ainda da ideia do enredo do filme, sem contar spoilers, detalhes ainda, o que nós podemos destacar? O tipo de câmera que é usado. A câmera foca nas expressões faciais. Ela não usa muito como se fosse panorâmica, paisagem. Não, ela tenta mostrar o lado sedutor. Mas não é uma sedução sensual. É aquela sedução que o Ted coloca nas pessoas que faz com que as pessoas gostem dele. Sintam empatia, carisma. Sabe quando você olha para aquela pessoa e fala, cara, eu vou com a cara dela, e você não tem motivo muitas vezes, simplesmente a pessoa exaura uma aura que você fala, eu curto estar perto dessa pessoa. É isso que o Ted causava nas pessoas, o jeito dele ser. Mas por trás disso, ou fora disso, existe o quê? Verdadeiramente um monstro. Como que ele conseguia lidar com essa dualidade? Só a alma e a psique dele que vão dizer, mas o filme vai tentar mostrar isso. Então o filme é o quê? O filme vale muito a pena ser visto? Sim, no meu ver, sim. Vale a pena ser visto no cinema? Sim, no meu ver, sim. Por quê? Porque é um filme que vai te deixar grudado na cadeira por 2 horas. E você vai estar na pele da Liz e principalmente do Ted. Mas não o que ele está pensando, mas no que ele está fazendo fora dos assassinatos. Então, o que eu falaria pra vocês? Vale a pena ir pro cinema? Sem dúvida. O filme estreou quando? Estreou agora, dia 10 de julho. Nota para um filme desse, de 0 a 10, eu daria 9. Não é porque eu sou do direito, até trouxe a estátua aqui para dizer, já que o filme trabalha com assassinatos e um julgamento, mas por que eu daria nota 9? Porque finalmente nós temos um filme de serial killer que a ênfase não é no que, gente? Tripa, cabeça voando, não é filme de terror lá do B. É um filme, sim, que trata da vida de um serial killer sem ser uma biografia. Começa por aí também. Vamos lá. Não é biografia, não é eu nasci no dia tal, foi criado. Não. Ele já parte da vida adulta, já parte de assassinatos que ele teria cometido, ninguém sabe, ou no filme não se descobre, e começa com a perseguição da polícia. Esse é o enredo. Então, vale a pena. Minha nota é 9, sem sombra de dúvida. Vão assistir, vão nos melhores cinemas e com certeza vocês vão aproveitar as próximas 2 horas sentados, vivendo o papel da mente de um serial killer da década de 70 nos Estados Unidos. Momento spoiler? Mantenham-se no sofá. Não tem essa história de sair não, gente. Por favor. Spoiler, eu não vou contar o filme inteiro, não vou narrar. Vou contar apenas alguns detalhes interessantes sobre o filme, ok? Vamos lá, queridos. Dentro do filme do Ted Bundy, o que a gente observa? No momento em que ele começa a ser perseguido pela polícia, ele sempre vai tratando de estratégias para tentar fugir do quê? Do sistema
judiciário norte-americano. O Ted é um estudante de direito. No filme não relata se ele está no último ano, na metade da faculdade, mas mostra que ele é genial. Ele entende do sistema, ele sabe fazer a própria defesa muitas vezes. Todos os momentos em que ele está durante as perseguições, ou mesmo preso, no momento em que ele está esperando o julgamento, é como no Brasil, gente. Aqui quando você é preso, sei lá, se cometeu um crime ou foi pego cometendo um crime, antes de ser condenado e ir realmente para uma penitenciária, você é recolhido numa prisão temporária. Em todo momento que o Ted está temporariamente preso, ele está buscando fazer a sua própria defesa, está estudando as brechas para conseguir fazer isso. Então mostra o quanto a mente dele é genial. Mesmo nos momentos que ele consegue, porque depois que ele é preso a primeira vez em determinado estado norte-americano, não sei se é no Utah, não lembro em qual estado que ele é preso pela primeira vez. Minha cabeça já não funciona, perdão, tô ficando velhinho e esquecido. Ele é preso a primeira vez por alguns crimes que teoricamente ele teria cometido. Já que ninguém consegue pegar ele em flagrante no momento do crime, nem logo depois, as pessoas fazem a perseguição por retrato falado, pelas mulheres que supostamente ele cometeu estupro. Então, é nesse retrato que chegam até ele. Momento spoiler. A primeira vez que chegam ao Ted no filme é por uma denúncia feita num retrato falado, e quem faz essa denúncia é a própria Liz. Pois, por mais que ela esteja apaixonada por ele, dentro dela ainda existe aquele sentimento: peraí, não deve ser o Ted a pessoa que estão falando que cometeu todos esses crimes. Não pode ser ele. Mas mesmo assim ela liga para a polícia e fala: olha, sabe aquele retrato que está sendo falado de um criminoso X? Eu acho que é o Ted que está comigo. Então a primeira pessoa que denuncia é a própria esposa. E isso vai passar o filme inteiro corroendo a alma dela. Até o final do filme corrói. Pois ela diz: eu amo esse cara e fui eu quem fez a denúncia para que ele fosse preso pela primeira vez. Então, maravilha, ela faz a denúncia, ele é preso pela primeira vez, e durante todo o momento em que ele espera o julgamento, ele prepara a defesa dele. Então, nos Estados Unidos, acontece da seguinte forma, gente: sistema judiciário lá, momento brincando de história, aulinha com o tio Evaldo. Os crimes são cometidos no estado, em regra geral, você é julgado no estado que você comete. É como aqui, supondo, você comete um crime no Paraná, é o estado do Paraná onde você vai ser julgado. Se você cometesse um crime em Brasília, no Rio de Janeiro, seria no Rio de Janeiro que você seria julgado. Lá é bem parecido. Então ele comete um crime em determinado estado, é lá que ele é julgado. Enquanto ele está esperando o julgamento, ele foge da cadeia, foge da delegacia e vai para outro estado, comete crimes em um outro estado. Novamente, esperando o julgamento nesse novo estado, foge da penitenciária. Em determinado momento, até interessante, ele está aguardando o julgamento, da possibilidade dele ser julgado ou não, e ele simplesmente foge do prédio onde fica o tribunal local da cidade onde ele está sendo condenado. Eu não lembro o estado. Ele pula da janela, ele foge. Novamente, vai para um outro estado. Um terceiro estado que ele vai é a Flórida. Na Flórida, supostamente, ele teria cometido atrocidades com alunas de uma fraternidade. Ele se passa por estudante, entra numa festa e comete barbaridades. E os crimes são violentos. O que é descrito e não mostrado no filme são coisas realmente grotescas que ele teria feito com as mulheres. Não é simplesmente um estupro. É estupro com requinte da pior crueldade do ser humano. Na Flórida, ele é detido de novo. E daí na Flórida entra a segunda parte do enredo do filme, na qual mostra-se o julgamento dele pelos crimes cometidos na Flórida contra essas mulheres da fraternidade. E o bacana é o quê? Nesse julgamento, quem interpreta o juiz é o John Malkovich. Ele consegue, gente, o John Malkovich consegue, nesse papel de juiz, mostrar o típico homem da Flórida, regionalista, com aquele sotaque carregado, sabe, da Flórida, que gosta de laranja, autoridade, e ao mesmo tempo ele tem uma empatia pelo Ted. Por quê? Porque o Ted, quando está ocorrendo a defesa, os advogados de defesa e o Ted manda na própria defesa. O Ted pega, enquanto está sendo julgado pelos crimes contra essas meninas da fraternidade, ele demite o advogado, desconstitui o advogado, xinga o advogado, troca de advogado, ele mesmo começa a fazer a defesa, e o John Malkovich, no papel do juiz, aceita. Em determinado ponto, John Malkovich chega para ele um pouquinho antes da sentença e fala: Ted, você é um homem genial, inteligentíssimo. Eu teria orgulho, seria uma honra tê-lo no meu júri, ele no papel de juiz, ter no meu júri trabalhando e defendendo clientes. O problema é que você usou a tua inteligência para o mal. Esse é o detalhe. Veja esse requinte, essa visão do John Malkovich interpretando o papel do juiz.
E dentro desse júri, o que acontece, gente? Daí, esse é o primeiro júri na qual ele seria ou não realmente condenado. Nos Estados Unidos, diferente do Brasil, as penas são aplicadas por estado. Por isso que lá nos Estados Unidos você tem estado que tem pena de morte e estado que não tem. É como se aqui no Brasil, por exemplo, o Paraná aceitasse pena de morte e Santa Catarina não. É essa a ideia. Então, lá nos Estados Unidos, a lei permite que cada estado crie ou determine qual é a pena aplicável dentro do crime cometido no seu estado. E para o crime que o Ted cometeu, que é assassinato, estupro, tortura, lesão corporal, tudo que você puder imaginar que se faz com uma mulher, do pior que existe do ser humano, a condenação seria o quê? Pena de morte no estado da Flórida, onde ele estava sendo julgado pela última vez que o pegaram. Então, ele está naquela situação. Se eu for condenado, eu vou para a pena de morte. Então ele tenta fazer o quê? A própria defesa. Ele não usa os advogados estão lá só de fachada muitas vezes, e o juiz John Malkovich permite que ele faça a defesa dele no tribunal. E o papel, gente, isso é muito legal. Porque o papel do advogado no júri, o advogado de defesa, no caso o próprio Ted se defendendo, é criar nos jurados a ideia de dúvida razoável, gente. Não é uma defesa técnica. Deixa eu explicar para vocês o seguinte, o momento seguinte, no tribunal do júri, você tem um juiz sentado lá na mesa dele, bonitão, com martelinho, mas não é o juiz que julga, gente. O juiz no tribunal do júri, ele só dá a sentença. Quem determina se a pessoa é inocente ou culpada são os jurados. São essas pessoas que você tem que convencer. E essas pessoas não são profissionais do direito, não são juízes, são pessoas do povo, sou eu, é você que está assistindo, qualquer pessoa maior de idade. Então tem de todas as classes sociais, todos os níveis culturais, todos os níveis econômicos. São pessoas escolhidas aleatoriamente da sociedade para participar do júri. Então o teu papel como advogado, e no caso o próprio Ted tentando se defender daquilo que ele fez, é o quê? É criar na mente dessas pessoas a chamada dúvida razoável, para que não seja condenado uma pessoa com base em dúvida. Isso é o que acontece no júri. O papel não é provar a inocência, é gerar naquele jurado ele pensar o seguinte: peraí, esse cara tão charmoso, tão inteligente, eloquente, fala tão bem, como que ele pode ter cometido esses crimes? Como que pode ele ter feito tudo isso? E o Ted, ao tentar gerar essa dúvida razoável nos jurados, fazer com que ele vote na hora da sentença por inocente. Então, se ele fosse considerado pelo corpo de júri inocente, o juiz ia ter que fazer o quê? Meu amigo, você foi julgado inocente, abre a porta, vai-se embora, tá aqui, quer um cafezinho, vai com Deus. Seria isso? Agora não. Se ele fosse considerado culpado pelos jurados, o que aconteceria? John Malkovich no papel do juiz, aí sim ele fixaria a sentença. Daí ele pega a lei e fala: você foi considerado culpado pelos jurados. A sentença daí para o teu crime é tal. E nesse caso seria a pena de morte. Então metade pra frente do filme é o quê? É esse julgamento. Ele narrando, contando. Vai um perito lá, o perito forense vai mostrar: não, Ted Bundy mordeu as nádegas da vítima. O Ted vai lá e fala: senhor perito, você por um acaso já analisou um outro caso parecido? Ah, já analisei vários. Em pessoas vivas ou em pessoas mortas? Dele em pessoa morta. Então, como que você sabe que a reação da dentada na pessoa viva é a mesma? Ele vai tentando desacreditar para gerar a dúvida nos jurados. Esse é o objetivo no filme. Mas, spoiler, sim, claro, ele é considerado culpado, mas em nenhum momento ele admite. Até o final do filme ele não admite que cometeu os crimes. Para todo mundo, para esposa, para amigos, para amante, para qualquer pessoa que apareceu no filme, pro cachorro, passarinho, periquito. Para todo mundo ele diz: sou inocente. Para mídia, ele tenta usar a mídia toda hora que vão entrevistá-lo, porque são crimes bárbaros. Ele se torna uma celebridade nacional. As pessoas querem entrevistá-lo, querem entendê-lo. Por que ele fez tudo isso? E em todo momento, sou inocente, sou inocente. Ele usa o charme dele. Por isso que o nome do filme é Irresistível Face do Mal. Ele usa o charme para provar a inocência. O filme inteiro. Independente disso, ele é considerado culpado e condenado à cadeira de morte. Pra vocês terem uma ideia, no sistema penal americano existe a figura da clemência. O cara que está condenado ao corredor da morte pode pedir pro governador do estado, como eu falei para vocês, a pena é por estado lá, ele pode pedir pro governador do estado clemência para trocar a pena de morte por prisão perpétua. E ele não pede, ele fala: sou inocente. Ele vai até a cadeira elétrica, mas dizendo que é inocente. Mas spoiler, sim, no finalzinho do filme, mais de 10 anos depois que começa, porque o filme tem um lapso temporal de 10 anos, mais de 10 anos, passando por todo o trâmite judiciário, todos os assassinatos, fuga de prisão, volta pra prisão, comete crime num estado, comete no outro, a Liz, a esposa, vai até ele e fala: pelo amor de Deus, você é ou não é culpado de tudo isso? O que aconteceu com a menina tal, que foi encontrada no mato sem cabeça? Você fez algo com ela? O que você fez?
Ele não admite para ela dizendo, sim, eu sou o assassino. Ele simplesmente escreve num vidro, serrote, dizendo, eu decapitei aquela moça usando um serrote. Eis a confissão que ele faz para a esposa. E ela, 10 anos com essa amargura dentro dela, por ter sido ela que denunciou ele para a polícia. Então vejam a mente dele. O filme vai trabalhar isso, como ele encantou as pessoas, usou a mídia, usou das pessoas ao redor dele, da esposa, de amigos, para demonstrar que ele era uma boa pessoa. Mas no seu âmago, no seu interior, existia sim, gente, sem sombra de dúvida, a irresistível face do mal. Vão no cinema, acompanhe os nossos canais, acompanhe o Mesa 5, acompanhe quem manda o filme, acompanhe a produção da Prodígio Studio, acompanhe o nosso maravilhoso, querido e único Fred Bola, que agora está em Singapura, Bali, Dubai, tá correndo o mundo, o homem virou agora internacional. O que a gente pode fazer, né? É o Mesa 5 subindo aos ventos. E por favor, acompanhe os nossos canais. Gente, de coração, muito obrigado por todo o carinho, por ter nos assistido até agora. Fiquem com Deus, um beijo no coração.